Então hoje vamos falar sobre cones, tá? E esse formato cônico, gente, é muito utilizado no dia a dia, tá? A gente pega aqui, ó, chaminés industriais, muitas delas são em formato de cones, outras são em formato de cilindros, outras são em formato de prismas vazados, né? O funil, por exemplo, tem um formato de cone, e a gente tem aí várias formas, até mesmo na natureza, por exemplo. O vulcão, né, nas Filipinas aqui, ele tem seu cume, né, em formato de um cone quase perfeito, né? E toda a estrutura essa é natural. E esse cone, né, possui uma altura de 2.252 metros. Gente, são 2,2 km de altura. E a circunferência tem base de 130 quilômetros. Imagina aí, um vulcão com circunferência de base de 130 quilômetros. Muito grande, né? E vamos aí definir, né, nossos elementos aí de um cone. Então, assim como a gente definiu o cilindro, né, a gente tinha uma área aqui no plano alfa, uma área circular no plano alfa. A diferença do cilindro para o cone é que o cone ele vai ter uma ponta, né, ele vai ter um vértice. Lá no cilindro, não. Né? No cilindro, a gente tinha aqui a definição de que a gente tinha uma área na superfície, né? E o conjunto de todos esses pontos aqui delimitavam a mesma superfície da base num ponto acima, né? E assim a gente tinha nosso cilindro. Aqui no cone é diferente. Por quê? Porque a gente vai delimitar todos os segmentos aqui que se ligam em um único vértice, né? Quando a gente delimita todos os segmentos que se ligam em um único vértice, a gente forma aí um cone. E quais são os elementos do cone? Primeiro, a base, que é a região aqui S, uma circunferência, né? Então, uma região circular de área S aqui, contida no plano alfa. O raio da base é a medida aqui da metade do diâmetro, né? O eixo do cone é o que liga o centro da base ao vértice, que é o ponto fora desse plano alfa. O vértice é o ponto externo, né? O ponto vértice, que é o ponto V, externo ao plano alfa. A geratriz, a geratriz do cone é essa medida aqui que a gente fala aqui, ó, que é o segmento que liga a base ao vértice. Então, isso seria uma giratriz, isso seria uma giratriz. A altura, que é a distância do vértice até o plano da base, né? Então, essas são as delimitações. Lembrando, sempre a altura forma um ângulo de 90 graus com a base, tá, gente? Porque a distância é o menor, o segmento de reta que une dois pontos é uma linha reta, né? E no caso aqui a gente quer o segmento de reta que liga o plano a um ponto. Beleza, isso vai ter um ângulo de 90 graus. Definindo isso aqui, a gente pode classificar os cones aqui. Assim como nos cilindros, a gente pode classificar um cones retos ou cone oblíquo, né? O cone reto é aquele que o vértice está alinhado com o eixo do cone aqui, ou seja, o centro do cone, o centro da base está alinhado com o vértice, está em um ângulo de 90 graus. Beleza, a geratriz é esse valor aqui, né, que vai ser igual para todo o cone. Vai ter o mesmo valor para todo o cone. E o cone oblíquo? E o cone oblíquo a gente percebe que o eixo ele não é 90 graus, ele tem um ângulo aqui, ó, diferente de 90 graus. E o eixo do cone é o segmento, né, que liga o centro da base ao vértice. Beleza, delimitando o que é um cone reto e o que é um cone oblíquo, eu percebo que o cone equilátero é aquele que ele tem geratriz, o cone equilátero. A geratriz dele é igual a 2R, assim como o diâmetro dele. Então é como se a gente tivesse aqui, ó, ângulos de 60 graus, parecido com um triângulo equilátero, certo? Então, ó, R, aqui 2R e aqui 2R, esse é caracterizado cone equilátero. Beleza. Áreas importantes e planificação. Quais são as áreas importantes? Primeira coisa, assim como nas pirâmides, né, que tinha aquele bico,
a gente precisa calcular Pitágoras aqui. Por quê? Aqui eu tenho a minha medida de R, aqui eu tenho a minha medida de H, e aqui eu tenho a minha medida de G, né? Então, G ao quadrado sempre vai ser igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. Isso sempre vai ser válido aí para as minhas questões, para eu achar a geratriz ou achar a altura do meu cone, ou até mesmo o raio, né? Dependendo da questão aí que a questão me trazendo. Então, olha só, se eu planificar o cone, o que eu vou ter? Se eu planificar o cone, eu vou ter exatamente isso aqui, ó, uma base circular, corto aqui e vou abrir. Quando eu abro isso aqui, eu tenho um setor circular. Então, o cone nada mais é do que um círculo com um setor circular de raio igual a G, né? De raio igual a G. E aí a gente pode calcular aí nossas áreas da base, a área lateral e a área total. A área da base, como é um círculo, a gente já sabe que é πr quadrado. E a área lateral? A área lateral do cone, ele vai depender de quem? Do G, né? Por quê? Seria um setor de circunferência com um ângulo alfa aqui, que eu não sei qual é, né? E vai ser aqui, ó, o raio desse setor de circunferência é igual a G, e esse comprimento aqui, né, ele vai valer 2πr, né? E esse R aqui é o raio da base. Então, isso que a gente vai definir aqui para calcular nossa área lateral. Vamos supor que eu poderia fazer assim, ó. Minha área total, se fosse uma circunferência completa, seria πg ao quadrado, né? Minha área, todo esse setor circular aí, na verdade, se ele tivesse 360 graus. E ele é proporcional ao comprimento, que é 2πg. Ou seja, se eu tivesse todo o comprimento aqui, ele seria proporcional à minha área πrg. πg ao quadrado. Vou colocar aqui, ó. Então, se eu tivesse todo o comprimento 2πg, ele seria proporcional a πg ao quadrado. Só que eu não tenho tudo. Eu tenho aqui como comprimento 2πr, eu não tenho 2πg. Logo, se eu calcular uma regra de 3 aqui, ó, minha área, né? Multiplicar cruzado aqui. Minha área vai ser igual a 2πr vezes πg ao quadrado. E passar dividindo 2πg, olha só, π corta com π, 2 corta com esse 2, esse g corta com esse quadrado aqui, e minha área lateral vai ficar o quê? Π, é o que sobrou, r, que é o raio da minha base, g, né? Então essa é a minha área lateral, πrg. E a área total, então? Né? A área total, então, vai ser definida como a área lateral mais a área da base. Então, a área da base, que é πr ao quadrado. Deixa eu colocar até maior aqui. A área da minha base, que é πr ao quadrado, mais a minha área lateral, que é πrg, eu posso colocar o πr em evidência, tem nos dois termos, πr que multiplica r mais g, e assim a gente acaba de achar minha área total aí num cone. Beleza, então vamos ver aqui. Calcular o valor da área total de um cone equilátero de raio da base 10 centímetros. Beleza, 10 centímetros está aqui. Aqui eu tenho, como é equilátero, né? Aqui vale 20. Ele quer saber a área total. Beleza, a área total, o que eu preciso saber? Eu preciso da altura? Não, né? Eu preciso só de quê? Para a área total, eu preciso saber a área da base, que é π vezes r quadrado, então 100π, mais a área lateral, que é πrg. Π vezes r, que é 10, vezes g, que é 20, então 200. Então, minha área total desse cone aqui, ela é 300π. 300π. Né? Bem tranquilinho, né? Olha só que lindo. Então, 300π, rapidinho eu acho aí. E a 9, ele fala assim,
Uma empresa fabrica chapéu de festa de aniversário em papel no formato cônico com 20 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. As peças possuem custo unitário de 80 centavos. Determinar o preço do metro quadrado do papel empregado para a confecção do chapéu, sabendo que o papel apresenta 90% do valor unitário. Então vamos lá. Então ele já me falou, ó, que tem 20 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. Então, aqui tem 20 centímetros, aqui vai ter 10, né? Porque se isso tudo aqui é 20, metade vai ser 10. E aqui vai ser a minha geratriz. Eu quero calcular o quê? A minha área total. Então, eu preciso achar o meu G. Como é que eu acho o meu G? Só fazer, né? G ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 200 ao quadrado. Beleza, então G ao quadrado vai ser igual a 500, logo o meu G vai ser igual a 10 raiz de 5, quando eu passo aqui essa raiz de 500. Beleza, 10 raiz de 5 é o meu G, já achei. Ele falou para considerar a raiz de 5 igual a 2,2, então agora eu consigo calcular, né? Então, se não tivesse altura, daria para calcular o G? Não, porque a gente só ia ter uma das três informações que a gente precisa, né? Então, normalmente, para você achar uma terceira, ou você vai ter que ter os dois, ou pelo menos uma relação entre dois. Eu tenho três termos na fórmula. Beleza, então olha só. Se eu tenho aí o meu G igual a 10 raiz de 5, eu consigo achar aí o meu valor aí da área, né? Vamos lá. Área lateral. Né? O chapéu de festa não tem área da base. Vocês concordam comigo ou não? Chapéu de festa é assim, ó. Ele é oco aqui embaixo. Né? Não faz sentido eu calcular. Então, é só área lateral, que vai ser π RG. Beleza, π vezes o meu R, que é 10, vezes o meu G, que é 10 raiz de 5. Então, vai ficar 100, que multiplica 2,2, que multiplica 3. Né? 2,2 que multiplica 3 dá 6,6. Que multiplica quanto? 100. Vamos chegar no cálculo do volume agora. Então, minha área lateral vai ser quanto? 660. 660 centímetros quadrados. Ok até aqui? Beleza. Então, já que eu consegui, né, 660 centímetros quadrados, ele falou assim, ó, as peças possuem um custo unitário de 80 centavos, né, 80 centavos. E eu tenho ali 60% de 660 centímetros quadrados de papel, né? Ele pede determinar o preço do metro quadrado do papel empregado na confecção do chapéu, sabendo que o preço do papel representa 90% do custo unitário. Ah, beleza. O preço do papel representa 90% do custo unitário. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos calcular 90% de 80, né, 80 centavos. Então, 90% de 80 centavos vai dar quanto aí? Dá 72 centavos, certo? Então, eu estou falando que o meu 660 centímetros quadrados custa 72 centavos. Então, qual vai ser o preço de 1 metro quadrado? Né? 1 metro quadrado, se eu converter lá, ó, metro quadrado, metro, decímetro, centímetro, não é isso? Beleza, estou andando uma, duas, então são 4 casas, né? Uma, duas, três, 4. 1 metro quadrado é igual a 10 mil centímetros quadrados. Concordam comigo ou não? Alguém não entendeu?
essa conversão aqui. Beleza. Então, ó, posso achar meu resultado. Vai ficar 0,72 multiplicando com isso aqui vai dar 7.200 dividido por 660. Simplificando, 720 dividido por 66. 720 dividido por 76 vai dar aproximadamente 10,91, tá? E esse valor de 10,91 é o preço do metro quadrado do meu papel, beleza? Então, cada metro quadrado vale R$ 10,91. Para a próxima questão, olha só. Um cone de sinalização é formado por uma base de raio de 20 centímetros e altura 80 centímetros. Determinar sua área lateral. Então, vamos lá. Cone de sinalização. Ó, aqui é 20, aqui é 80, eu preciso determinar o G. E eu quero determinar minha área externa lateral, né? Então, se a área lateral, não é só fazer meu πRG, beleza. Só que para achar meu G, eu preciso fazer Pitágoras aqui. Então, eu vou fazer ó, 20 ao quadrado mais 80 ao quadrado é igual né, ao meu G ao quadrado. Logo, eu posso simplificar aqui, ó. 20 ao quadrado ele colocou em evidência, fez a minha conta aqui, ficou 17 vezes 20 ao quadrado, que dá 20 raiz de 17. Vocês conseguiram entender essa conta aqui ou não? Como saiu daqui para cá? Beleza, né? Que a gente faz Pitágoras. Depois que a gente faz Pitágoras, o que a gente faz? Já achou o meu G, agora eu posso calcular a minha área, né? Que vai ser π vezes o meu R, que é 20, vezes o meu G, que é 20 raiz de 17. No final das contas, vai ficar 400 π raiz de 17 centímetros quadrados. Bem tranquilinho, né, gente? Está aí dando para acompanhar. Então, vamos lá. Perguntaram sobre volume, vamos falar sobre volume, né? Então, o volume de um cone, né, ele vai seguir os mesmos conceitos lá do nosso volume de pirâmide, né? Por quê? No volume da pirâmide eu não tinha aqui a área da base vezes a altura, né? Então, a área da base vezes a altura, a área da base vezes a altura, a área da base vezes a altura. Só que, quando tem ponta, né, quando tem essa ponta aqui, o que a gente fazia com o volume da pirâmide? A gente não dividia por 3, ou seja, ficava 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, é a mesma coisa para a pirâmide, mesma coisa para o cone reto, mesma coisa para o cone oblíquo, a mesma coisa. Só que a área da base aqui é mais fácil, porque na pirâmide a gente tinha base quadrada, base retangular, base hexagonal, base do que fosse, né? Então, aqui no cone, a gente só tem base, e a área da base sempre é calculada como πr quadrado. Então, vai ficar πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Sempre é isso aqui e acabou, né? Não complica a nossa cabeça com um monte de fórmula aí de área de base. Então, esse é o volume do cone. Eu preciso das dimensões, então vai ser 1/3 da área da base vezes a altura, né? E a altura sempre é um segmento, gente, perpendicular à base, tá? Se eu pegar aqui, ó, isso aqui, ó, não é altura, tá? Isso não é altura. A altura é o menor segmento em linha reta, ó, que forma um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, prosseguindo, vamos fazer um exercíciozinho aqui. Ele fala assim: determinar o volume do cone reto de altura 10 centímetros e raio da base medindo 5. Então, ó, eu quero determinar o volume. Eu não preciso nem calcular aqui, ó, o meu G. Por que eu não preciso calcular o meu G? Porque eu só quero se a área, se o volume, né, na verdade, se o volume é πr ao quadrado vezes h, que multiplica 1/3 disso,
eu não preciso do G. Então vai ficar justamente isso, ó, 5 ao quadrado, que dá 25, vezes H, que é 10, então 250, vezes π, dividido por 3. Acabou. Né? Não tem conversinha aqui. É bem simples de calcular. Beleza, e o que eu tenho, então, se eu tiver aí um sólido diferente? Olha essa questão. Ele fala assim, ó. Determinar o volume do sólido obtido pela revolução completa do triângulo em torno do eixo de maior cateto. Né? E ele ainda fala, sendo os lados do triângulo dados pelas medidas 3, 4 e 5 centímetros. Revolução. O que é revolução, gente? É quando você pega esse triângulo que está aqui, ó, que ele te deu, né? Aí você pega esse triângulo e gira ele em torno desse eixo do maior cateto aqui. Nesse caso, ele pediu em torno desse eixo. Certo? Então é isso, ó. Quando você girar ele, pensa aí, girar esse triângulo aqui, ele vai formar aqui uma circunferência, não vai? E aqui ele vai formar, ó, um triângulo, na verdade, um triângulo, e essa forma em 3D, ela vai me gerar o quê? O cone, olha só, quando eu completo a revolução. Certo? Então, ó, completou a revolução, formou o cone, eu tenho aqui o raio 3 e a altura 4. Eu não precisava completar, eu só precisava saber que formaria o cone. Né? Logo, o meu volume seria o quê? 1/3 da área da base. Então, π r quadrado, né? R ao quadrado vezes π, vezes a minha altura, que é 4. Né? Então, ó, simplifica aqui, eu vou ficar aqui meu volume e vai dar 12 π centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, né? Lembrando que a unidade tem que ser cúbica por causa da unidade de volume ali. Bem tranquilo, né, gente? Esse trecho do conteúdo. Aí a gente fala um pouquinho de seções meridianas. O que são seções meridianas? Lá no cone, que a gente estudou, gente, essa matéria de cilindros e cones, ela é bem mais fácil que a matéria de prismas e pirâmides, porque prismas e pirâmides sempre depende da área da base. E aí aqui facilita demais. Quando a gente fala de seção meridiana, gente, a gente está falando basicamente o seguinte: eu estou cortando aqui com um plano aqui o cone, né, a partir do eixo. Quando eu corto isso, assim como eu faço lá no cilindro, eu tenho aqui a minha geratriz, eu tenho o meu diâmetro, né, e eu vou formar um triângulo aqui. Né, eu formo um triângulo aqui. Com esse triângulo, eu consigo aí obter algumas informações até mais vamos dizer, que a gente usa na geometria, né? Porque esse G aqui, se esse, se esse, se esse cone for equilátero, o G vai ser igual à medida de 2R. Né? Então, ó, esse cone ele é determinado equilátero. Então, sempre que meu G for igual a 2R, eu determino que meu cone é equilátero. Vamos fazer um exercício resolvido e depois a gente faz o exercício de aprendizagem aqui. Olha só. Determinar a área total e o volume de um cone equilátero de raio da base R igual a 2. Beleza, vamos lá. Só um momento, gente. Então, beleza, vamos lá. Eu falei que o cone é o quê? Raio da base igual a 2. Então, tem um cone equilátero. Eu vou fazer bem chulo aqui o desenho, tá? Não vou fazer certinho, não. Mas, então, se é equilátero, aqui é 2R, aqui é 2R. Eu quero determinar a área total e o volume. Vamos começar determinando a área total. A área total vai ser o quê? πr ao quadrado, né? Então, πr ao quadrado e meu r ao quadrado, certo? Mais a área lateral, que é π
R vezes G. E G é 2R. πRG. Estão acompanhando aí? Beleza. Então, ó, aqui vai ficar R ao quadrado também, vai ficar 2R ao quadrado π, né? Mais R ao quadrado π, que vai ficar 3R, 3πr quadrado. Fica mais bonitinho falar assim. Certo? Então, 3πr ao quadrado é minha área total. Qual vai ser meu volume? Para saber meu volume, gente, eu preciso saber a minha altura, né? Como é que eu descubro minha altura? Vamos pensar assim, ó. Já que eu tenho um cone equilátero, né? Então eu tenho aqui os ângulos, vamos supor que isso seja equilátero, tá? E essa medida aqui tá, agora está equilátero. Aqui eu tenho R, aqui eu tenho 2R e aqui eu tenho H. Se vocês lembrarem, isso aqui, gente, é um triângulo que é um triângulo equilátero. E essa altura aqui vai ser a altura de um triângulo equilátero. Como é que é a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. No caso, L é o meu R, né? Lembraram aí ou não? Resgataram isso aqui na mente? Olha só. Como é que eu calculo a altura de um triângulo equilátero? Vocês lembram da expressão? Essa expressão, gente, eu já falei com vocês um monte de vezes, que é uma das expressões que a gente tem mais importantes aí para a gente lembrar, porque sempre usa, né? Eu traço aqui a altura, né? Se aqui eu tenho 2R, aqui eu tenho R e aqui eu tenho H, o que eu faço? Né? Posso calcular aqui. Então vai ficar 2R ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Depois que eu fizer isso, vai ficar 4R ao quadrado, que é igual a R ao quadrado mais H ao quadrado. Vou isolar o H. Então, H ao quadrado vai ser igual a 4R menos 3 menos R, vai dar 3R. 3R quadrado. Se eu passar o 4, R quadrado, deixa eu ver, 4R quadrado, menos, vai dar 3R, beleza. Então, H vai ser raiz de 3 vezes R quadrado, certo? Então, H, para esse caso aqui, vai ser quanto? R raiz de 3, certo? Então, a altura para esse caso vai ser R raiz de 3. Por que, Juan, vai ser R raiz de 3? Porque ó, a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. É isso. Então, se ele é um triângulo equilátero e o meu L é 2R, então vai ficar 2R raiz de 3 sobre 2. Simplificando aqui, ó, R raiz de 3. Certo? Isso mesmo. Então, ó, continuando, o meu volume, área da base, então vai ser R ao quadrado vezes π, né? πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Então, o meu volume para esse caso aqui do cone equilátero vai ser R ao cubo vezes π vezes raiz de 3 dividido por 3. Esse é o meu volume. Cadê eu? Tô. R ao quadrado vezes a altura, que é raiz de 3 sobre 3. É isso mesmo, gente.
Aí, no final das contas, ele falou que o R é 2, né? Então, ó, substituindo por 2 aqui, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. A área total é 12 pi centímetros quadrados. Nem vi que ele tinha dado o valor. Aqui é 2. 2 ao cubo, 8. Então vai ficar 8 pi raiz de 3 sobre 3 centímetros cúbicos. Beleza? Então, ó, achamos nossa resposta aqui e achamos nossa resposta aqui. Sim, sim, dá para fazer só usando a fórmula lá, porque a gente já tinha o valor do R, né? Mas foi até bom que a gente chega na expressão, caso a gente precise na próxima vez, né? A gente já sabe como chegar aí. Então, vamos fazer exercício, vamos fazer essa questão 10 aí. Vou dar um tempinho para vocês. E ele fala assim, ó. Ele fala assim: o anemômetro da figura foi construído com conchas no formato de cones equiláteros. 5 conchas devem ser instaladas em uma haste vertical. Determine a área da chapa usada para a confecção das conchas em centímetros quadrados, sabendo que o raio da base mede 3 centímetros. Vou dar um tempinho para vocês, vamos ver aí o que vocês me trazem aí como resposta. Perguntaram, é equilátero? Olha só. Cones equiláteros. Vamos lá, vamos ver. Estão perguntando, a chapa seria o que na figura? A chapa é a região mais rosa claro aqui, tá? Só a região do cone ele está querendo, só essa região aqui, ó.
Conforme for resolvendo aí, vamos falando, tá, gente? Isso aí, Marcela, certinho. Olha só, gente, vou fazer aqui. Com vocês, olha só. Eu quero achar aqui. Ele falou que é um cone equilátero, né? Onde o raio da base mede 3, não é isso? E ele tem aqui a área lateral como 6. Por quê? Porque ele falou que é equilátero. Então, vamos fazer a área lateral, né? A área lateral vai ser o quê? Π vezes R vezes G. Ok? Entenderam aí, ó? 3 vezes 6, 18π, né? Então, beleza, tem 18π. Só que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cones aqui para construir esse anemômetro. Então, vezes 5. 18 vezes 5, 90π centímetros quadrados vai ser o tamanho da chapa que ele vai usar aí. Entenderam? Tranquilo, né? Isso aí, gente. Olha a próxima. A próxima é a 11. A 11 a gente acabou de fazer aqui do lado. A gente fez com as fórmulas, né? Em vez de substituir os valores, a gente fez com as fórmulas. Então, a 11 a gente já fez. Vou deixar para vocês fazerem a 12, tá? A 11, quem quiser desenvolver aí, acho bom, tá? Não sei se vocês fizeram junto comigo, mas a 11 é boa para desenvolver aí, para você desenvolver um pouquinho de raciocínio. Vamos para a questão 12. Ele fala assim, ó. Sabe-se que um tanque é usado para processar ração em uma granja de galinhas, sendo usado no seu interior a proporção de milho e farelo, nessa ordem de 5:2. Calcule o volume de milho usado para completar todo o tanque de ração em metros cúbicos. Essa 12, deixa eu ver se ele dá a resposta em função de π, que eu acho que seria em função de π, porque ele não deu. Está na questão 12. Nessa 12 pode deixar a resposta em função de π, tá, gente?
Ixi, nossa aula já vai acabar. Deixa eu fazer essa questão com vocês. Passou rápido hoje, eu achei. Olha só. Nessa questão, gente, na verdade, eu vou dar um insight para vocês resolverem. O que, que a gente tem? Calcule o volume desse cilindro, ó. A gente tem um cilindro aqui. Então, a gente tem que calcular o volume dele. Calcula o volume desse cone, né? Então, o volume do cone aqui seria πr ao quadrado, né? O volume está ajustado em 53% 3 agora. 3 ao quadrado, que dá 9 vezes π vezes h, e h é 4, dividido por 3. Beleza? É o volume do cone aqui, ó. Verdade. Simplifica. 3 vezes 4, 12 vezes π, então 12π. Beleza? Esse é o volume do cone. Qual o volume do cilindro? O volume do cilindro vai ser πr ao quadrado vezes h, né? Então, πr ao quadrado, πr ao quadrado vezes h, que é 6. Então, eu tenho aqui o volume de 54π metros cúbicos também. Se eu somar os dois volumes, eu vou ter um total de 66. Vou colocar aqui, não sei como é que eu faço 6 disso, não, mas fica 66. Beleza, 66. Π é o volume total. Só que ele me falou que 66 já é o total, então 66 está para 7 partes, né? Ó, porque eu tenho um total de 5 partes de milho para 2 partes de farelo. Então, 66 está para 7 partes. 5 partes está para quanto? É o quanto que eu tenho de milho. Então, vai ser basicamente essa conta aqui. 66 vezes π vezes 5 dividido por 7. Isso vai me dar 330 π dividido por 7, que é a quantidade de milho que eu vou ter aqui nesse silo, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês, gente. Resolva as outras questões aí, tá? Questão 13, 14 até 17. E até a próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e